Nós estamos aqui mais uma vez com o nosso programa Âncora da Esperança. E desta feita nós vamos tratar sobre o tema Vencendo o Pecado. E estamos aqui com o evangelista Ageu, pastor Cleiton, o evangelista Cleiton, e também o evangelista Nataniel. Gostaria de cumprimentá-los a todos com a bendita e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convidar o evangelista Ageu para fazer esta oração inicial conosco. Oremos. Pai Santo, nós te agradecemos por este momento especial, no nosso programa recorrente Âncora da Esperança, essa agência dos céus na terra, que tem abençoado vidas, Senhor. Obrigado pela vida do nosso pastor presidente, pastor José Amildo de Amarante, a sua esposa missionária Alzira, que é uma idealizadora deste programa, os demais pastores que aqui estão. Que possa nos abençoar neste momento produtivo, de despertamento, de reflexão, alcance as pessoas que estarão nos acompanhando através das suas redes sociais. Assim te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pois é, meus amados telespectadores, amigos que estão nos acompanhando, estão nos assistindo nesse momento, nós escolhemos esse tema, Vencendo o Pecado, que poderia ser, quem sabe, também em busca de vencer o pecado, mas a verdade é que o nosso propósito é discutirmos aqui sobre como o cristão, como aquela pessoa que tomou a decisão de servir ao Senhor, Jesus, como ele pode vencer as dificuldades que são colocadas pelo adversário das nossas almas. Assim, desta maneira, eu quero convidá-los a fazer a leitura da Palavra de Deus. Quero convidar o evangelista Cleiton para proceder à leitura num texto sagrado para nós, e assim nós vamos dar prosseguimento a esse programa. Fique conosco, não saia daí. Amém. A paz do Senhor Jesus. É uma alegria poder estar participando mais uma vez desse programa Âncora da Esperança, que tem sido um programa muito abençoado, que tem alcançado muitas vidas. Deus tem falado através desse programa de todos que passaram aqui, tocando no coração de muita gente. Eu quero ler aqui um texto da Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 7, a partir do versículo 15 até o versículo de número 25, que diz assim a palavra de Deus: O que faço não entendo, pois o que quero, isso não faço. Mas o que não quero, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal já está em mim. Pois, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Versículo 25. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor, de sorte que com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Evangelista Nataniel, a gente, quando olha para a Palavra de Deus, para a Bíblia Sagrada, a gente vê essa situação do pecado, que, na verdade, se alastrou pelo mundo todo, pelo universo, né? Isso ficou no nosso planeta estendido de uma forma terrível. O senhor acha que o pecado é algo assim muito simples, pouco simples, ou na verdade é uma tragédia, uma calamidade para a humanidade, uma calamidade para o mundo? O que o senhor acha disso? É uma tragédia ou é algo assim banal? Pastor Milton, a paz do Senhor todos os nossos pastores que estão conosco aqui.
É uma satisfação enorme participar do programa Âncora da Esperança. Nós queremos que Deus tenha abençoado muitas vidas através desse programa. Pastor Hamilton, quando nós falamos do pecado, o pecado ele é uma tragédia com dimensões terríveis para a vida do ser humano. O primeiro mal que o pecado traz é a separação do homem para com Deus. A Bíblia vai nos afirmar que o pecado ele tem essa capacidade de separar o homem de Deus. E quem é o homem separado de Deus? O homem separado de Deus ele é um ser vegetativo, morto espiritualmente. Expectativa de paz, de alegria, de prosperidade zero. Esse pecado que a Bíblia vai dizer que nos rodeia tão de perto, ele causa dimensões terríveis na vida do ser humano em todos os sentidos. Psicologicamente, fisicamente, principalmente espiritual. Quando se separa o homem de Deus, o que o homem se torna? Embrutecido, irracional, ignorante, sem domínio. Nós poderíamos elencar aqui uma série de coisas que não traz nenhum tipo de benefício. Jamais o pecado vai trazer algum benefício para o ser humano. E separar o homem de Deus é a maior tragédia que o pecado pode causar. Do pai para o filho, da vida para a morte, da bondade para a maldade. E assim eu enxergo o pecado, pastor, como algo que Paulo nos diz, né? Que nós devemos fugir, abominar, enojar, sentir vergonha. Apesar de que nós estamos num período atual em que as pessoas normalizam, tentam trazer vantagens, mas não é. A Bíblia vai condenar o pecado em todos os sentidos. Amém, meu pastor? Amém. Evangelista Ageu, o evangelista Natanael usou uma expressão assim, enxergar, como se enxerga o pecado. Na sua opinião, seu parecer, Deus, quando resolveu resgatar o homem, o senhor acha que o propósito de Deus era simplesmente perdoar o pecado do homem ou capacitar também o homem para que o pecado não tivesse continuidade na vida daquela pessoa que toma a decisão? Qual é o propósito de Deus, na verdade? É só vencer o pecado ou no momento ou continuamente? De que forma poderia acontecer isso? O que o senhor pode nos comentar aí? Amém. A você que nos acompanha nesse programa, de forma recorrente aos sábados, muito obrigado pela sua audiência. Fique conosco, é um momento de crescimento espiritual, que nós semanalmente tratamos aqui assuntos importantes, né, na nossa vida diária, de fé, que seguimos a Jesus Cristo. O pastor Natanael foi muito assertivo na sua fala, porque o pecado, uma vez que ele entra no mundo, ele enferma a humanidade, né? A Bíblia trata isso, né, como algo que a princípio foi uma tragédia, né, porque entrou o pecado através de um homem, a saber, Adão, e aí algumas consequências vieram, né? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, né? Então, Cristo, ele se ofereceu a si mesmo para nos resgatar da maldição do pecado e o seu sacrifício tornou Deus satisfeito, né? Porque o pecado ele separa o homem de Deus, o homem se torna alienado, inimigo, escravo, né? Sem força alguma de voltar à condição normal ou original de se relacionar com Deus. Então Jesus ele aplacou essa ira de Deus, essa dívida que a gente não conseguiria pagar, né? E nos tornou remidos, santos, né? Sem condenação, com o patamar de ser chamados agora de filhos, herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. Isso é verdade. Esse é Paulo, quando escreve aos Coríntios, né? Sua primeira carta, lá no capítulo 15, ele vai escrever essa carta e procura mostrar para os crentes de Corinto. Ele diz assim, olha, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, lá no versículo 57. Assim sendo, irmãos, eu acho que a Bíblia, ela nos mostra a necessidade do homem, do pecador, reconhecer e confessar, né,
Não só reconhecer, mas reconhecer e confessar que ele depende de Deus para ser redimido. Ele, por si próprio, não consegue se redimir. Ele, por si próprio, não consegue se resgatar. E aí, evangelista Cleiton, o senhor acha que tem assim, alguma base bíblica, existe alguma base bíblica nessa minha fala, de dizer que o homem por si próprio não consegue se resgatar, ele precisa reconhecer, né, os seus pecados, reconhecer que é pecador e confessar a Deus? O que o senhor pensa? O senhor tem base bíblica isso? O senhor tem algum pensamento desfavorável ou favorável a essa fala minha? Pois bem, pastor, a base bíblica é a leitura que nós fizemos no início, aqui de Romanos capítulo 7, a partir do versículo 15 até o 25. Aqui Paulo, ele fala, aqui no versículo 24, ele diz assim: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Esse clamor aqui de Paulo, ele admite a total incapacidade do homem de libertar-se da escravidão do pecado. Aqui no capítulo 7, a partir do versículo 1 a seguir, Paulo está falando a respeito da luta que existe dentro de cada crente entre a velha natureza, que é a natureza adâmica, e a nova natureza, que é a natureza de Cristo, que ela passa a estar na pessoa depois que ela aceita Jesus. Então, essas duas naturezas estão ali. A velha natureza, apesar da pessoa ter aceitado a Jesus, ela permanece, ela está ali, com seus desejos, com as suas impulsividades, com tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Então, na verdade, Paulo mostra que fica uma guerra, uma luta dentro do cristão, daquela pessoa que se entregou a Cristo. E essa luta, Paulo chega até a comparar com uma suposta prática que tinha no povo romanos, que era a necroforia, que supostamente era uma penalidade que se aplicava sobre um assassino. A pessoa que ele matava amarrava o corpo dessa pessoa que ele matou ao condenado e ele morria. Ou morria pela exaustão de carregar aquele corpo, ou morria pela decomposição, pela infecção daquele corpo. Por isso que Paulo diz, ele usa essa expressão: quem me livrará do corpo desta morte? Então aqui Paulo, se existia, estou dizendo porque não tenho certeza que existia essa prática em Roma. É uma alegoria, é uma suposição. Mas pode ser que Paulo esteja usando isso aqui, dizendo: olha, a nossa velha natureza está amarrada em nós ainda. Mostra a incapacidade do homem de se regenerar de si mesmo. Então está ali, né? E eu carrego ela comigo continuamente. Então, aí Paulo vai mostrar que o homem sozinho não consegue. E de fato não consegue, pastor Hamilton. Mas aí Paulo vai mostrar o segredo de conseguir vencer, de se libertar, de vencer essa guerra. No versículo 25 ele diz: dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Então somente através de Jesus Cristo é que o homem vai conseguir se libertar, vai conseguir ser livre do pecado, vai poder viver uma vida santa que venha a agradar a Deus. Mas por si só, nenhum homem é capaz de se libertar, de se livrar do domínio do pecado, que é uma escravidão. Que coisa interessante, né? Baseado nisso, evangelista Ageu, será que o primeiro passo para a libertação mesmo do homem? Porque quando o evangelista Cleiton conta talvez essa história, né? Pode ser que não seja uma história, e simplesmente uma história a respeito dessa prisão, né? Dessa fixação da pessoa ao cadáver, né? Eu pergunto,
será que a libertação do homem, no sentido espiritual que eu estou falando aqui agora, será que a libertação é a única condição para que o homem possa realmente mudar de posição, ou seja, sair do pecado, deixar o pecado, afastar do pecado, se livrar do pecado, quer dizer, conseguir se libertar mesmo. Será que a única condição é ele reconhecer que ele é pecador, reconhecer o estado dele, em que ele vive? Como é que é isso? A Bíblia tem algumas referências bíblicas para poder nos deixar claro aqui, a você que nos acompanha e aos pastores que aqui estão. Por exemplo, João, na primeira carta dele, capítulo 1, versículo 8 e 9, ele diz assim: se dissermos que não temos pecado, singular, está se referindo ao pecado original lá em Adão, né, que Paulo diz que por um homem, Adão entrou o pecado no mundo. Ele disse assim: se a gente disser que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Aí ele continua: se confessarmos os nossos pecados, aí já é plural, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, nós somos pecadores, reconhecemos as nossas fragilidades. Porque o que é o pecado, né? É tudo aquilo que nos faz errar o alvo, né? Errar o alvo diante de Deus. É uma espécie de fracasso, de erro, de transgressão, de iniquidade, de contravenção, de falta de lei, de injustiça. Então, o homem precisa reconhecer que a natureza pecaminosa, como o evangelista Cleito tratou, está dentro de nós, mas a gente precisa alimentar o nosso espírito. Como que a gente pode tratar o pecado? Quero rapidamente tratar aqui alguns versículos que a Bíblia realmente nos faz refletirmos e nos dar o passo a passo para a gente tratar o pecado. Primeiro, nós precisamos reconhecer. É importante que a gente precise reconhecer. Quando a gente se depõe diante de um problema, a primeira coisa que a gente precisa entender é que está diante de um problema para poder solucioná-lo. Porque a Bíblia diz assim, Salmos, de número 51, versículo 3, está escrito assim, Davi falando: pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Reconheceu que ele é pecador. Segundo, nós precisamos evitá-lo, né? Romanos capítulo 6, versículos 15, 17, 18, está escrito assim: e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Mas a graça de Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrinas a que fostes entregues. Uma vez libertado do pecado, fostes feitos servos da justiça. Então nós precisamos evitar o pecado. Parece soar forte, mas Judas 23 está escrito que a gente precisa detestar o pecado. Está escrito: salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando, aí é uma figura de linguagem, até a roupa contaminada pela carne. A gente precisa abominar, detestar. Tiago 4 e 7 está escrito que nós precisamos resistir com confiança em Deus para a gente vencer o pecado. Ele escreveu assim: sujeitai-vos, pois, a Deus. Primeiro passo, a gente precisa se submeter a Deus, mas resistir ao diabo. Não adianta só resistir ao diabo e não se sujeitar a Deus, o pré-requisito. A atitude predecessora é se sujeitar a Deus. Que vai fazer vencer o pecado. Amém, exatamente. É resistir. Né? Para isso, Paulo, inclusive, fala da armadura, né, do cristão. Né? Exatamente. Ele trata sobre a armadura do cristão. Mas, evangelista Nathaniel, tudo bem. Quanto a arrepender, confessar a Deus, até aí, tudo bem. Sim. Mas Deus tem como perdoar todo tipo de pecado? Pastor, essa pergunta ela gera um questionamento muito profundo, porque a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Não existe nenhum ser humano que não possa ser alcançado pela graça, desde que ele reconheça que é pecador, que necessita de Cristo e aceite e tenha essa sujeição a Deus, conforme Tiago escreveu. Eu quero voltar um pouquinho a um ponto interessante, pastor, aqui no diálogo, sobre o perdão e a santificação do homem. Porque Jesus ele não só perdoa, o Evangelho, além de perdoar, ele transforma o caráter humano.
A pessoa se sentir perdoada é muito bom, mas a pessoa perceber que está vencendo aquela prática pecaminosa é melhor ainda. É o que Cristo nos dá a condição de fazermos. Agora há pouco nós percebemos o evangelista Cleito, junto com o evangelista Ageu, colocando a condição da natureza carnal que briga com a natureza espiritual, em que o homem sozinho não consegue vencer. Mas quando a gente busca conhecimento em Cristo, a própria Bíblia nos diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará de quê? Da força do pecado. João 8 vai dizer que aquele que comete pecado é servo do pecado. Como é que eu faço para vencer isso? É conhecendo a Cristo, é tendo uma vida de comunhão com Cristo, é se voltando para Cristo. E sendo mais aberto ainda, talvez alguns telespectadores vão achar essa palavra um pouco agressiva, mas é necessária. Nós precisamos alimentar o Espírito. Se eu não escuto, não paro para ouvir a palavra de Deus, se eu não paro para meditar naquilo que a palavra nos ensina, para ouvir um louvor, para ter uma visão do que Deus faz e me alimentar apenas das iguarias do mundo, eu não vou vencer o pecado. É ilusão as pessoas acharem que ir na festa, ir no teatro, ir numa praça, ter um convívio social no shopping, no cinema, vai dar um bem-estar para a alma, porque não vai. O que dá o bem-estar para a alma é ter a sede saciada pela presença de Deus. Aonde nós conseguimos isso? Participando dos nossos cultos de ensino. Ontem nós tivemos um culto abençoado, falando acerca do reino. Necessidade extremamente importante para quem quer vencer o pecado é conhecer a importância do reino na vida. Então, os nossos amigos e a nós mesmos, nós somos capazes de vencermos e termos uma vida transformada pelo evangelho que Cristo nos trouxe. Então, meu pastor, eu gostaria de deixar bem claro que não existe nenhum pecador que não possa ser alcançado pela graça quando ele reconhece o poder de Cristo sobre a sua vida. Você pode estar na condição que estiver, reconhecer, confessar e se voltar para Deus. Ele é poderoso para perdoar e justificar, trazer a salvação. Pois é, meus amados telespectadores, nossos amigos, senhores e senhoras que estão nos ouvindo, nós estamos tratando aqui sobre vencendo o pecado, ou seja, o que nos capacita a vencer o pecado? E agora está com a palavra o evangelista Cleito para mostrar para nós como ele pensa sobre a pessoa conseguir trabalhar de forma que vá vencendo o pecado. Como ele vai levar essa experiência vencendo o pecado? Será que o arrependimento, evangelista, será que simplesmente o arrependimento é suficiente? Não, pai pastor. Não somente, nós já foi pontuado aqui que esse é o primeiro passo. O arrependimento, o reconhecimento, a confissão. Mas para vencer o pecado, pastor, é o que Paulo falou lá em Gálatas 5,16. Esse texto também vai nos mostrar como podemos vencer o pecado dia a dia. Porque, como eu falei a princípio, a nossa natureza humana, carnal, ela está ali dentro de nós, né? Desejando coisas que não agradam a Deus. Então, Cristo veio e nos libertou do domínio do pecado. Mas aí continua, depois de crente, a possibilidade de continuar pecando. Agora, para isso não acontecer, para que essa possibilidade torne real, é o que Paulo fala aqui em Gálatas 5,16. Digo, porém, andai no Espírito e não satisfareis os desejos da carne. Está aqui a receita, né? Dentre outras que os irmãos vão pontuar depois. Mas uma delas é andar no Espírito, ou seja, ser dominado pelo Espírito. A pessoa sem Cristo, pastor Hamilton, pastores que aqui estão, quando ela está sem Cristo, ela é dominada pelos seus desejos, ela é dominada pela sua vontade, ela é dominada por aquilo que está ali dentro dela, ali conduzindo. Ela é serva do pecado. Mas depois que aceita Jesus, a gente continua sendo servo, mas não mais agora do pecado, a gente passa a ser servo de Cristo. Né? O que Paulo vai dizer em Romanos 7, servo da justiça. Então, para que nós venhamos todos os dias vencer o pecado é andar no Espírito, ou seja, andar sob o impulso do Espírito, andar sobre a direção do Espírito, ser controlado pelo Espírito, isso em todo o sentido da nossa vida, familiar, pessoal, conjugal, em todas as áreas. É deixar o Espírito nos conduzir, é deixar o Espírito direcionar e nos mostrar qual é o caminho a ser percorrido.
Dessa feita, todos os dias, a gente se submetendo a essa direção, a esse domínio do Espírito, a gente vai vencendo os desejos, os pensamentos maus, todas as tentações que vão vindo sobre cada um de nós. Essa é uma das formas também, pastor, que a gente vai vencendo o pecado no nosso viver diário com Cristo Jesus. Você que está nos ouvindo, você aceitando a Jesus e andando no Espírito, não significa que não vai ter mais os desejos errados, vai ter, mas sendo dominado pelo Espírito, você vai vencer, vai suplantar esse desejo errado e passar a fazer o que é certo, o que agrada a Deus. Então, evangelista Gil, na verdade, vamos dizer, o cristão agora, aquele que aceitou a Jesus, que tomou a decisão de servir ao Senhor, ele não vai poder achar que ele sozinho consegue continuar essa jornada sem pecar. Aí ele já conseguiu, pelo grande amor de Deus, ele conseguiu, através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que os seus pecados fossem perdoados quando ele tomou a decisão, né? Pelo fato de ele tomar a decisão, reconhecer o seu pecado, tomou a decisão. Então, o sacrifício de Cristo teve um grande valor na sua vida, porque o sangue de Jesus purifica de todo o pecado. Agora, porém, tem a jornada, né? A caminhada. O evangelista Cleiton citou aqui sobre a necessidade de ser dirigido, conduzido, orientado, controlado por Deus através do Espírito Santo. É a pessoa do Espírito Santo que normalmente faz isso, né? E o senhor acha que para conseguir isso, o cristão deve trabalhar de que jeito? Orando, buscando conhecimento na palavra, ou só deixar por conta do Espírito Santo, que o Espírito Santo faz tudo? Como é que funciona isso? É interessante refletirmos a respeito desse ponto. O escritor aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1, ele diz o seguinte, que nós somos advertidos contra o pecado que tão de perto nos rodeia. O pecado de tão de perto nos rodeia está em Hebreus capítulo 12, 1, né? Então, a gente precisa caminhar para o alvo, que é Cristo, para a vida eterna, para buscar uma estatura, né, e perfeição que o Senhor nos comprou com o seu próprio sangue. Porque a gente está sujeito a cometer esses pecados, como o pastor Cleiton comentou. A natureza pecaminosa, talvez uma vida um pouco afastada da igreja, sem leitura da palavra, de oração, né? Estudo das escrituras. E o pecado, realmente, ele pode trazer consequências danosas para as nossas vidas, né? Como a perda de comunhão com Deus, a perda de galardões pelo serviço prestado na obra de Deus aqui na terra, destruição da fé e, consequentemente, morte espiritual. Então, nós somos dependentes do Senhor, né? Complementando aqui, nunca se ache autossuficiente. É preciso reconhecer. 1 João capítulo 1 e 9 está escrito assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É importante nós reconhecermos e confessarmos se cometermos, né? Provérbios 28 e 13, a palavra do Senhor nos vai recomendar deixar o pecado. É importante a gente confessar, mas também deixar. Está escrito assim, os que encobrem as suas transgressões jamais prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Você que está nos assistindo nesta oportunidade, na sua casa, no seu trabalho, no seu descanso, através deste programa Âncora da Esperança, não pense que é o fim da sua vida. Há um Deus que te ama, que pode te perdoar, que pode te ajudar. Quero te sugerir a frequentar uma das nossas congregações da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missão, aqui em Canaã dos Carajás. Vá na igreja, ouça uma palavra, procure apoio espiritual de um pastor, de uma liderança, que possa te ajudar e, sobretudo, o Espírito Santo te pegar pela sua mão, espiritualmente falando, e te fazer vencedor. Você vencer com as armaduras espirituais e depender de Deus para ter uma vida vitoriosa. Evangelista Nathaniel, converse conosco aqui, passe para os nossos ouvintes, nossos telespectadores, sobre a leitura bíblica. A leitura bíblica, na verdade, ela contribui em alguma coisa se a pessoa passar a fazer diariamente, né? Se a pessoa procurar meditar nas escrituras,
aplicar os ensinamentos da Bíblia, da palavra de Deus, na vida, na sua vida, será que isso fortalece o crente, ajuda o crente a vencer o mal, a vencer o pecado? Ou isso fica por conta de Deus, por conta do Espírito Santo fazer, por conta de Jesus trabalhar? Fica na responsabilidade de Jesus, fica na responsabilidade do Espírito Santo, na responsabilidade de Deus? Ou o crente, o cristão, o convertido, ele precisa também fazer essa parte? Como é que o senhor entende isso? Pastor Hamilton e nossos amigos que nos ouvem, o Âncora da Esperança ele tem sido uma porta de bênção na vida de muita gente, que dá essa oportunidade que as pessoas ouçam, entendam e aprendam a palavra de Deus. A maior ferramenta para se vencer o pecado está na palavra de Deus, meditando, ouvindo, conversando. E é impossível, eu acredito que é impossível alguém poder vencer o pecado sem ter uma leitura diária, sem ter uma comunhão com a palavra de Deus. A palavra de Deus ela traz uma sensibilidade tão importante que nós chamamos ela de pão, um alimento espiritual contínuo. A palavra de Deus é água, pão que alimenta, água que purifica, que liberta. Nós vamos entender que é através dela que o cristão alcança conhecimento para se sair dos embaraços do pecado. Tem uma expressão bíblica em que Jesus conta uma parábola que eu aplico muito em minha vida, e eu peço a Deus que Deus dê graça para que a gente continue aplicando, quando o Senhor vai falar sobre as duas situações diferentes: o homem que firma sua casa sobre a rocha e o que firma sua casa sobre a areia. Vou de forma bem resumida. A casa sobre a areia é uma casa que não tem fundamento. Vem a tempestade, vem o vento, vem o terremoto, e a casa desaba, porque ela não estava firmada na rocha. É semelhante ao homem que ouve a palavra de Deus e não pratica. Ele só ouve, mas não pratica. E esse é semelhante à pessoa que construiu sua casa sobre a areia. O que construiu a casa sobre a rocha, que vem a tempestade, vem a ventania, vem os terremotos, e a casa permanece firme, é aquele que ouve e pratica. Ou seja, além de ouvir, praticar. A Bíblia não foi feita apenas para se ouvir, ela foi feita para se viver. Então, é ilusão quando as pessoas dizem assim: eu conheço a Bíblia, eu conheço, mas conhecer e não praticar não gera nenhum resultado produtivo. Se você quer ser livre do pecado, você tem que ouvir e praticar. É essa a forma de vencer. É algo muito lindo. Tem uma passagem da Bíblia que é fantástica, quando a Bíblia vai dizer que a alegria do Senhor é a nossa força. Quando eu agrado a Deus, Deus me renova, me fortalece e me traz uma comunhão perfeita para que eu consiga desprezar o pecado. Nós devemos desprezar, enojar. Quando a gente consegue entender o prejuízo, as consequências, as maldades, os danos, nós somos capazes de literalmente vencermos o pecado por tudo que Cristo é nas nossas vidas. Magista Cleiton, será que o crente consegue, o cristão, né? Ele consegue. Nós estamos tratando aqui de forma geral, mas segundo a nossa profissão de fé, será que o crente ele consegue vencer o pecado continuamente se ele não congregar, se ele pouco congregar, se ele viver no isolamento espiritual, no isolamento da igreja, do corpo de Cristo, que a igreja é o corpo de Cristo, assim nós entendemos, assim nós aprendemos, assim nós ensinamos, assim nós cremos, né? Mas se ele fica isolado, tem como ele ter força para vencer o pecado? Como é que fica a situação daquela pessoa que pouco congrega, não faz muito questão de congregar, até mesmo nas nossas reuniões de Santa Ceia, não tem por que eu ter que estar ceando em todo o tempo, eu estar em todos os cultos, ou estar sempre na igreja reunindo, nas reuniões onde se fala da palavra, dos ensinamentos da palavra, da oração.
da comunhão. O que o senhor disse? Pastor Milton, tem até uma advertência, né, lá em Hebreus, né? Uma recomendação do escritor aos Hebreus para nós, né? Ele diz assim: não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns. Por que que o escritor aos Hebreus ele trouxe essa recomendação? Porque ele via, assim como nós vemos também, a importância de estar numa congregação, de estar na igreja. Para quê? Para poder nos fortalecer, para poder mantermos comunhão uns com os outros, para recebermos o alimento ali que é concedido através do ensino ou da pregação. Então, o crente ele precisa estar na casa de Deus. Eu costumo dizer, pastores, que o crente sozinho, ele isolado, ele não é igreja, ele é um membro. Ele vai passar a ser igreja quando ele estiver junto com os outros membros, vai formar um corpo, como Paulo fala lá em 1 Coríntios. Não é? Ele vai ser um corpo quando ele estiver junto com os outros cristãos. Não é? Então, daí a gente vê a necessidade, a importância de estar congregando para se fortalecer, para aprender, para crescer espiritualmente. Hoje, vocês certamente devem saber a respeito disso, tem um movimento aí que infelizmente tem crescido muito no Brasil e afora, o tal desigrejados, que é uma população aí crescente, de pessoas que, por várias razões, entenderam que não precisam estar numa igreja evangélica, que não precisam ser pastoreadas por um pastor, por um líder espiritual, e elas mesmas, elas dizem: não, meu pastor é Jesus Cristo. Então, eu posso ficar em casa, eu posso me alimentar em casa espiritualmente, eu posso crescer. E isso não é verdadeiro, pastor. Porque o crente precisa um do outro, da convivência um com o outro. Precisa de uma liderança. Falando sobre a ceia, eu penso, né? Talvez alguém possa discordar de mim, que o crente que não tem o prazer de estar na ceia, alguma coisa está errada aí. Porque a ceia é um momento de comunhão com Cristo e com a igreja. É um momento onde o crente, uma vez por mês, como a gente é feita na nossa Assembleia de Deus, é o momento que ele tem ali para ele relembrar a morte de Cristo, agradecer por esse sacrifício. Então, se ele não dá importância para isso, eu penso, não é, que tem alguma coisa errada na vida dele. Se ele vai dar... Eu costumo também dizer que quem dá desculpa é porque não quer ir, não quer fazer. Ah, não fui porque fui fazer tal coisa. Ah, não fui porque me ocupei em outra coisa. Eu tenho certeza que tem algumas coisas, alguns momentos da vida, que alguns imprevistos acontecem. Né? Uma doença, alguma coisa assim grave. Mas fora isso, o crente não querer estar na ceia, ou ele não está em comunhão com Deus, ou ele não entendeu o que é uma ceia, o que é participar de um culto como esse, que na verdade não é um culto simples, é uma celebração onde a igreja se reúne em torno da mesa do Senhor para poder ali agradecer a Deus pelo sacrifício na cruz do Calvário. Então daí tem que congregar, tem que estar na ceia, tem que estar nos cultos de ensino, tem que estar ali para ele se fortalecer em Cristo Jesus, e ele precisa disso. Amém? Evangelista Ageu, para a gente concluir, aí o senhor traz a sua fala, mas eu queria que o senhor trouxesse nesse sentido. Em Cristo, a gente sabe que existe libertação. A libertação em Cristo. A transformação, né? E também o poder para viver uma vida santa. Mas o senhor acha que dá para viver assim, nessas condições que eu estou falando? Quer dizer, ter a libertação em Cristo, ter a transformação e ter o poder para viver uma vida santa sem a presença mesmo assim, sem ser cheio do Espírito Santo. Como é que funciona isso? O tema que nós estamos discorrendo aqui é vencendo o pecado. Então, tem condições da gente vencer o pecado, né? A Bíblia nos dá esses ingredientes, digamos assim. O nosso pastor presidente nos fez essa pergunta para nós debatermos aqui, e você que está em casa, né, acompanhando, refletir também. Assim, posso fazer uma analogia, como o alimento está para o corpo físico, né, a gente não consegue sobreviver por muito tempo sem se alimentar, o crente, o salvo, o pastor Cleito falou muito bem, a igreja como membros,
está, né, é um organismo vivo, interagindo, aprendendo, se congregando, crescendo, é impossível nós vencermos o pecado sem estarmos alimentados da palavra de Deus. Mateus capítulo 4, para finalizar minha fala, vai dizer, está escrito da tentação de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, depois que foi reconhecido pelo Pai, depois do batismo, foi levado ao Espírito Santo para ser tentado. Ele estava faminto, como homem, fisicamente. A gente sabe que o alimento derrubou outras pessoas, como Adão e Eva no jardim, como Esaú, que vendeu a sua primogenitura. E Satanás falou assim para Jesus: manda que essas pedras se transformem em pães. Ele sabia que Jesus estava em jejum e vulnerável. Só que Jesus falou o seguinte, Mateus 4 e versículo número 4. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, a palavra de Deus é alimento. Olha só o que está escrito aqui na palavra do Senhor. Jó 23, 12, ele escreveu assim: do preceito dos teus lábios nunca me apartei, e as palavras da tua boca prezei mais do que o meu alimento. Jeremias 15, 16 está escrito assim: achando as tuas palavras, logo as comi. Olha que figura de linguagem interessante. Pelo anelo que ele tinha da palavra de Deus. E a tua palavra foi para mim gozo e alegria no meu coração. Então, para você vencer o pecado, uma forma que Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz lá, capítulo 6, versículo de número 17, diz assim: tomai também o capacete da salvação, capacete, defesa. Agora, para atacar, ele diz assim: e a palavra do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, não se esqueça, a palavra de Deus é alimento. Você precisa estar alimentado, fortalecido, para vencer as tentações e vencer o pecado. E encerrando a sua fala, evangelista Nataniel, viver na carne ou no espírito? Pastor, viver no espírito sem nenhuma dúvida. Andar em espírito, conforme diz o evangelista Cleito, Gálatas 6:1, e não cumprireis de maneira nenhuma, de maneira alguma, a consciência da carne. Viver no espírito é ter paz, é ter gozo, é ter alegria, é ter salvação eterna. Os benefícios de andarmos numa vida com o Espírito de Deus é incomparável em relação aos malefícios para aqueles que andam na carne. A Bíblia vai falar sobre a obra da carne: a prostituição, a avareza, a glutonaria, homicídios e tantas coisas más que nós percebemos que só trazem prejuízo. Só prejuízo. Se você tem alguma dúvida dos benefícios que é viver em espírito e os malefícios que são viver na carne, é só nós olharmos à nossa volta o mundo de hoje. As pessoas sem amor, sem afeto natural, sem princípios, sem respeito e cada vez mais descendo uma ladeira da imoralidade. Então, andar em espírito é vantajoso. Andar com Deus é melhor. Andar com Deus é muito melhor. E eu louvo a Deus por essa oportunidade, meu pastor. Agradeço por esse programa ter sido uma bênção na minha vida, nos estimula a meditarmos na palavra, nos dá um enriquecimento de conteúdo muito grande junto com nós, com os irmãos que aqui participam. E eu tenho certeza que o nosso amigo ouvinte do Âncora da Esperança vai ser edificado, vai ser fortalecido. Compartilhe esse programa com outro amigo seu. Distribua essa informação. Diga assim: olha, eu vi algo que transformou minha vida e com certeza vai transformar a vida de alguém. O Âncora da Esperança é um projeto de Deus para os nossos corações e eu creio que vai abençoar a sua família de forma extraordinária. Evangelista Cleito, o seu conselho ao nosso telespectador, nossos ouvintes, nossos amigos que estão conosco ou que porventura possam estar nos assistindo doravante. Qual o conselho para ele poder ser vencedor diariamente sobre o pecado? Bom, o conselho que eu dou é: aceite a Jesus, entregue a sua vida para Cristo, abra seu coração. Esse programa que está sendo um instrumento de Deus para te aproximar de Deus, para te levar até a Cristo. Então é esse conselho que eu deixo para que você possa vencer o pecado, possa viver uma vida que agrade a Deus, uma vida que venha a ser para a honra e glória do nome do Senhor. E na minha última fala, o conselho que eu deixo a você
para você continuar se alimentando, se inscreva no canal do programa Âncora da Esperança, que vai ao ar todos os sábados. Se inscreva lá, comente, compartilhe. Amém. E dessa feita, outras vidas também serão alcançadas, serão abençoadas pela palavra de Deus que aqui é ministrada todo sábado. Seu conselho, evangelista Gil, para quem quer ser vencedor, para quem quer vencer o pecado diariamente, continuamente. O meu conselho, à luz da palavra do Senhor, é ter uma vida guiada pelo Espírito Santo, de comunhão com a igreja, com os seus irmãos, de leitura da palavra do Senhor, de oração, que o Espírito Santo vai te capacitar, vai te dar forças, te revestir de armaduras para que você possa vencer. Não vai lhe eximir das lutas, mas vai te dar subsídio para você sair vencedor, conforme o Espírito Santo de Deus te dá as estratégias, e você vai vencer o pecado, ter uma vida vitoriosa e uma vida abundante em Cristo Jesus. Eu vou deixar para você, meu amado telespectador, eu vou deixar para você, meu amigo, meu senhor, minha senhora, jovem, adolescente, eu vou deixar para você aqui, ao encerrar esse programa, eu quero deixar para você um texto que está registrado na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8 e versículo 13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Bom, na verdade, o pecado foi vencido na cruz. E pelo poder do Espírito Santo e pelo poder do Senhor Jesus, que derramou seu sangue na cruz do Calvário, para que pudéssemos ter a oportunidade de ser purificados dos nossos pecados, quando do nosso arrependimento e nossa confissão. Então, eu quero deixar aqui o meu conselho. Viva diariamente, de vitória em vitória, para a glória do Senhor, sofrendo a presença do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo em sua vida. Viva assim, busque essa presença, através da palavra de Deus, através da leitura, da meditação, da oração, da comunhão com os santos. Não deixe de estar no templo, não se isole, seja corpo de verdade, seja corpo verdadeiramente, não apenas um membro, como disse o evangelista Cleito. Um abraço a todos na paz do Senhor Jesus. Nós estaremos orando e abençoando você e a sua família. Evangelista Nathaniel. Amém. Com a oração. Jesus, nós te louvamos e te adoramos, meu Deus, por este momento especial. Esse programa, meu Deus, que tem sido um canal de bênção na vida de muita gente. Nós cremos que o Senhor tem nos abençoado de maneira extraordinária. E assim nós apresentamos nossos amigos telespectadores, nossos irmãos em Cristo, para que sejam alcançados pelas tuas mãos de poder, abençoando, livrando do mal, do perigo, tornando-nos prósperos e trazendo às suas vidas intimidade contigo, para que sejam mais do que vencedores na tua presença. Ser conosco em tudo, meu Deus, fazendo a tua vontade. É o que nós pedimos e por fé te agradecemos no teu nome. Amém, Jesus. E o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a nossa consolação e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre. Amém.